Pessoal, muito bom dia. Graças a Deus, mais um dia, né? Mais uma nova oportunidade que Deus nos dá. Como Deus é bom, né? A gente, diante de tanta falha, de tantos erros, mas ainda assim, Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, nos concede uma nova oportunidade de nós corrigirmos, né? Aquilo que erramos, corrigirmos, ajustar o curso e podemos seguir em frente nessa grande viagem que é a vida. E nada melhor do que termos a palavra de Deus como a bússola, como o guia, como o mapa, como o GPS das nossas vidas, para nos poder guiar de uma forma que possamos encontrar os nossos objetivos, né? É sempre bom, é uma coisa que eu friso muito aqui, a gente retornar à Bíblia, né? Deixar de lado essa questão de religiosidade, muitas pessoas deixaram a Bíblia por causa da religiosidade, achando que Bíblia está ligada com religião. Eu sempre digo e repito, a Bíblia fala tanto de religião que ela só tem escrita religião uma única vez na palavra de Deus, não tem nenhuma outra expressão. E a única vez que ela fala de religião, ela fala sobre a verdadeira religião, que é cuidar dos interesses das viúvas e dos órfãos, ou seja, ajudar os necessitados. Fora disso, ela não fala mais nada de religião, porque ela não é um livro sobre religião. Ela é um livro sobre o relacionamento de Deus e o homem, sobre o Criador e a sua criatura. Um manual de instrução para a vida de todos aqueles que querem ser bem-sucedidos. Então vamos lá. Hoje eu escolhi um capítulo 22 de Provérbios, o verso 1, para falar de um assunto muito interessante, muito importante, que as pessoas acham que não trata-se na Bíblia, e trata, que é sobre network. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre network, vem comigo. Provérbios 22:1 diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as riquezas, e a boa fama muito mais do que o ouro e do que a prata. Vê só, existe uma coisa que poucas pessoas dão importância, né? Assim, poucas pessoas, eu digo no geral, quando a gente pensa em pessoas que ainda não se descobriram, né? Que ainda não entenderam os propósitos da vida, e que é o network, que é a rede de relacionamentos, essa questão de relacionar. Primeiro que nós fomos feitos para relacionar uns com os outros, né? Isso lá atrás, quando a gente falamos do Éden, Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Então, desde o princípio, Deus notou que o homem precisava de se relacionar com o homem, né? Ter um relacionamento, que é o que nos faz diferente de todas as demais criaturas, né? Nós temos a capacidade de comunicação, e essa capacidade de comunicação gera relacionamento, e esse relacionamento geram-se resultados. E aqui o sábio rei Salomão, ele vai falar a respeito de algo muito importante nos dias atuais, que se fala tanto, né? Se fala tanto de network, e pouco, perdão, e pouco se sabe realmente o que é isso, né? Em que o network pode mudar a minha vida, de que forma que o network pode me promover de alguma forma. Até porque tem muitas pessoas, isso ao longo da minha vida eu encontrei muito, até porque eu tive o privilégio de trabalhar com alguns políticos, e tenho alguns políticos, pessoas do meio político que são de meus relacionamentos, alguns são até amigos, e as pessoas confundem isso com tirar proveito, né? Acha que uma rede de network é uma rede de proveitos, e não é isso, né? Mas tanto é que muita gente fala para mim, fala, pô, você é até amigo, conhecido fulano de tal, e por que você não arruma um carguinho, uma boquinha dentro dos órgãos públicos e tudo mais? Foi porque não é essa a intenção. Eu tenho amizade com essas pessoas por network, para poder ter relacionamento, para podermos oferecer para o outro. No network é troca, né? É uma rede de relacionamento. Então, se é relacionamento, eu tenho que dar, o outro recebe, e aquele que recebe também transmite, e assim vai, e assim tem que ser. Então, Salomão fala também, a Bíblia também nos fala desses relacionamentos, né? A Bíblia fala muito sobre network, muito sobre relacionar-se, né? E então aqui nós vamos pegar esse exemplo de Provérbios 22 para a gente seguir, que é mais valioso, né? O network vale mais do que dinheiro. É uma frase que eu sempre uso, muitos palestrantes usam. O Pablo Marçal é um camarada que usa muito essa frase, né? Network vale mais do que dinheiro. E quem é bom de network
existe uma regra do network que diz o seguinte: quem é bom de network, né? Não é para quem está começando agora ou para quem ouviu o galo cantar e não sabe onde. É para quem é bom de network, para quem entendeu o que Salomão está dizendo aqui em Provérbios 22:1, ele sabe o seguinte: nós estamos a menos de 10 contatos de qualquer pessoa do mundo. Simples, simples assim, simples assim, simples assim. Vou colocar um exemplo bem característico, né? Hoje um nome que está em evidência no mundo aí, dois nomes, né? Vamos pensar em dois nomes. Vamos pensar em Elon Musk e Donald Trump, né? Então, são dois nomes, o homem mais rico do mundo e hoje o homem, teoricamente, o homem mais influente do mundo, né? Com toda essa situação das eleições dos Estados Unidos. Qualquer um de nós, qualquer mortal, vou colocar assim, o Roberto Dias que está aqui falando com vocês, eu estou a menos de 10 contatos do Donald Trump. Se eu tiver uma boa rede de relacionamento, eu vou ter alguém na minha rede que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém que relaciona-se com o Donald Trump. Então, com isso, a gente consegue usar essa rede, né, acionar essa rede para que podemos nos comunicar, nos trocar. A ideia de network é uma troca, né? É uma rede. Então, o network funciona como uma internet, né? A internet também é uma rede de comunicação. Só que se ela fosse mão única, todo mundo só quisesse explorar da internet, ninguém quisesse ceder na internet, não adiantava nada você entrar no YouTube e perguntar como é que eu troco o óleo do meu carro, se não tivesse ninguém disposto a colocar lá um conteúdo que ensinasse você a trocar o óleo. Então, a ideia do network é esse, é um oferecendo e o outro pegando, e esse que pega ele também transmite para outro e vai criando-se uma rede, um relacionamento, uma rede extensa. Então, essa que é a função básica do network, é isso que nós precisamos aprender a praticar no network. Porque quando você entender o conceito de network, quando você conseguir entender o porquê que Salomão disse aqui que esse relacionamento, né, esse bom nome, você ter uma pessoa que tem um nome que as pessoas falam, não, esse vale a pena. Vale a pena parar para conversar com essa pessoa, vale a pena se relacionar com essa pessoa. Então você tem um bom nome, você tem um relacionamento, isso vai gerar mais do que riqueza, muito mais do que ouro, muito mais do que prata, porque você vai ter acesso, né? E acesso é mais importante do que dinheiro. Existe um curso que eu fiz há uns anos com o Pablo, e ele diz uma coisa que é muito certa, né? Nem todo mundo que tem dinheiro tem acesso. É só para entender uma situação dessa. É muito comum, se você procurar na internet, você vai encontrar várias situações dessa, né? De pessoas muito ricas, desses novos ricos, os novos milionários que aparecem, e eles tentam comprar uma casa em determinado condomínio e o pessoal não vende para eles. Tem uma situação, acho que é em Suzano, não tenho bem certeza, mas acho que foi Suzano, que um pessoal rico começaram a ficar milionários com rap, e o camarada queria comprar uma casa nesse condomínio, porque a família dele era já da região, e ele quis comprar um desses MC, quis comprar uma casa lá, e não venderam a casa para ele. Não venderam a casa para ele, por ele ser quem ele era, MC e tudo mais, tal. E ele usou de super refúgio, né? Ele pegou e colocou uma outra pessoa, comprou a casa, um condomínio da outra pessoa, e ele que foi morar na casa. E isso virou uma confusão, gerou matéria nos jornais, uma situação complicada por causa dessa manobra que ele fez para poder estar no condomínio, porque o condomínio não queria vender a casa para ele. Então, assim, dinheiro ele tinha, só não tinha o acesso, né? Lembra-se muito de uma personagem eu não lembro se era do Zorra Total, acho que era do Zorra Total, que tinha uma menina lá que era amante de um senador, então ela tinha dinheiro e ela falava assim, dinheiro eu tenho, né? Só me falta o status, né? Então não adiantava nada, ela tinha dinheiro, o senador bancava ela em tudo, mas ela não podia ter acesso aos determinados lugares porque não cabia ela ali, ela não conseguia esse acesso, mesmo com dinheiro. Então a gente precisa entender que essa importância do network, é por isso que Salomão vai dizer aqui que mais vale o bom nome, ou seja, mais vale um relacionamento do que as riquezas, né? Então nós precisamos praticar isso. Se você ainda não pratica network, se você ainda não é uma pessoa que usa isso no seu dia a dia, pensa nisso, começa a pensar nisso, começa a olhar para a Bíblia como uma fonte de network.
Você vai começar a entender, quando você começar a entender da Bíblia, você vai se relacionar com pessoas que têm a mesma visão que você. E com essa mesma visão, você vai começando a se relacionar com essas pessoas que se relacionam com outras e com outras e com outras. E quando você se der conta, você já tem uma boa rede de network, tá bem? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre o seu trabalho. Que venha ter bênçãos e prosperidade, segundo a misericórdia que nele há. Um forte abraço, fique com Deus.